Olá pessoal, saudações rubro-negras. Começando mais um podcast Confraria Flamengo, falando hoje de Bragantino e Flamengo, empate de 1-1 do Flamengo lá em Bragança Paulista. Acho que tem bastante coisa para falar hoje. Começando pela escalação do Tite. Entrou com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Igor Jesus, Alan, Gerson, De La Cruz e Pedro. E Bruno Henrique no ataque. Em relação à escalação, a minha crítica é ao posicionamento do De La Cruz. Eu até falei, né, nos outros episódios, outros podcasts, que o De La Cruz, a posição do De La Cruz, independente de quem jogue ou não, é de segundo volante, tá? Mas o Tite começa com o De La Cruz adiantado e com o morto do Gerson, com a missão de fazer essa transição do ataque para a defesa. Começou com dois volantes, Igor Jesus e o Alan. O Gerson jogando na frente deles. De La Cruz, Pedro e Bruno Henrique mais adiantado. Então não foi um 4-4-2. Na minha opinião, poderia ter jogado o De La Cruz mais para trás também, fazer uma linha de 4, com o De La Cruz flutuando pela meia direita, o Gerson flutuando ou andando pela meia esquerda, Pedro e Bruno Henrique na frente, o Bruno Henrique mais próximo ao Pedro, mas não foi bem isso não, né? O De La Cruz adiantado não rende tão bem quanto o De La Cruz vindo de trás, isso é nítido, só que infelizmente o Tite não percebeu isso ainda. Então o primeiro tempo é um jogo truncado ali, nenhum time criou uma grande chance no primeiro tempo, nem teve um domínio muito grande sobre o outro. O Flamengo tenta sair jogando algumas vezes, mas muitas vezes também tenta fazer uma ligação direta. Isso aí que o Flamengo vem tentando, esses lançamentos longos, principalmente dos zagueiros, nas costas da defesa, eu sempre digo, é uma boa opção, mas não pode ser tanto, porque tem que ser de vez em quando, para pegar a defesa desprevenida, aproveitar a velocidade dos atacantes do Flamengo, no caso ontem, Bruno Henrique e tal. Mas toda hora fica marcado. E os nossos zagueiros também não têm uma capacidade técnica altíssima para toda hora meter um lançamento de 30, 50 metros. O time do Bragantino joga com a linha alta, então esse lançamento nas costas fazia um certo sentido, desde que seja uma bola trabalhada, sabe? Desde que envolvesse um pouco, quebrasse, fizesse um balanço na defesa adversária. Mas no primeiro tempo é um jogo de lá e cá, os dois times com dificuldade de criar chances de gol. E aí para mim vem um erro grave do Flamengo. Primeiro, dificuldade enorme de recuperar a bola. Os jogadores do Flamengo são driblados com muita facilidade. Eu diria até que com extrema facilidade. Antes de gravar o podcast agora eu revi um compacto que passou no Sport TV, acordei para tomar café, por sorte, ia começar o compacto lá de 1 hora, Flamengo e Bragantino. Eu já tinha percebido ontem no jogo, hoje ficou mais claro para mim. No gol do Bragantino, o Bragantino fica com a bola, velho, bastante tempo tocando, e o que me incomoda, driblando, cara. Assim, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Alan, Gerson, até saiu o escanteio que origina o gol do Bragantino, os caras são driblados com uma facilidade terrível. Em contrapartida, os jogadores do Flamengo têm uma dificuldade de conseguir driblar. Então, o Flamengo é um time que é driblado com muita facilidade e tem uma dificuldade na hora que tem que driblar. Então, esse saldo aí tá negativo pra gente. O jogador do Bragantino, aquele ponta direita lá, número 30,
fez 2 gols na gente ano passado. Esse ano também encontrou facilidade. Então o gol do Bragantino nasce de um escanteio onde o Bragantino, os jogadores do Bragantino vão passando, eles passam por Ayrton Lucas, Bruno Henrique, aí o Alan consegue dar um carrinho que é escanteio. Isso depois do Bragantino ter jogado a bola lá na direita, na esquerda, aliás, volta para a direita. Então o Flamengo tem que melhorar, não é de hoje esse problema, tem que melhorar na capacidade de roubar a bola, de não tomar drible. Escanteio, gol do Bragantino. Outro ponto crítico do Flamengo, outro ponto crítico. Vou explicar por quê. Quem treina o Flamengo nas bolas paradas é o Matheus Bach. O Matheus Bach é filho do Tite, que na minha opinião é a única qualificação que ele tem para estar de auxiliar técnico no Flamengo. Mas enfim. E por que é um ponto crítico? É o segundo jogo seguido que o Flamengo toma gol de escanteio. Então, contra o Botafogo, jogo equilibrado, Flamengo tendo mais posse de bola, porém não conseguindo ser efetivo. É o retrato do jogo contra o Botafogo. Flamengo teve no primeiro tempo contra o Botafogo 6 escanteios. Não arrumou nada. Não levou nem perigo para o goleiro do Botafogo. O Botafogo no primeiro tempo, nenhum escanteio. No primeiro escanteio do Botafogo, no início do segundo tempo, o Flamengo tomou um gol. Quer dizer, marcou errado. Ontem, contra o Bragantino, mesma coisa. Jogo equilibrado, Flamengo com dificuldade de sair de trás, devido, na minha opinião, o De La Cruz está jogando adiantado e o Gerson não ter essa capacidade de fazer a transição. O Gerson tem capacidade muito ruim para mim, tá jogando muito mal. Então o Flamengo toma um gol de escanteio. Dessa vez, cruzamento na área, o jogador do Bragantino sobe sozinho e cabeceia no canto, sem chance para o Rossi. Então tem que se cobrar do Matheus Bach por que o Flamengo está tomando um gol de escanteio. E além de tomar gol de escanteio, o Flamengo também está tomando muito gol de cruzamento. Então tem que melhorar. Eu estou falando do Matheus Bach porque toda bola parada que vai ter cruzamento, o Tite senta e o Matheus Bach fica em pé lá. Mas enfim. Então tomamos 2 jogos seguidos, 2 jogos equilibrados, que o Flamengo toma o gol, o primeiro gol do adversário é feito de escanteio. Então tem que corrigir. Contra o Botafogo, o Flamengo teve 11 escanteios. Não conseguiu levar perigo em nenhum dos 11. Então é sim um defeito. Beleza? Voltando pro jogo. Então termina o primeiro tempo. 1-0 Red Bull Bragantino. O Flamengo sem conseguir fazer essa transição. Recupera a bola na defesa. Uma dificuldade dessa bola chegar com qualidade no ataque. Isso porque estava jogando, Igor Jesus e Alan de volantes. E quem estava com a missão de fazer essa transição era o Gerson, que mais uma vez ficou provado que ele não consegue essa função. Eu acreditava que o Tite iria botar, como eu já disse, o De La Cruz flutuando pela meia direita, ocupando ali o espaço direito, e o Gerson ocupando o espaço esquerdo, porque teria os 2 volantes para dar essa contenção. Mas não, seria um 4-4-2. Mas não, ele jogou no 4-3-3, com De La Cruz adiantado junto com Pedro e Bruno Henrique. E o Flamengo sofria nessa recomposição. Beleza? O Tite substitui ainda no primeiro tempo o Igor Jesus, justamente pelo fato do Flamengo não conseguir ficar com a bola. Aí eu discordo dele, do Tite. Não que o Igor Jesus estava fazendo um grande jogo, não. Mas também a característica do Igor Jesus, o Igor Jesus com a bola consegue dar um passe vertical, mas não é a principal característica dele. Mas na minha opinião, o Flamengo não conseguia ficar com a bola.
por causa do De La Cruz lá na frente, encaixotado na marcação adversária. O De La Cruz rende melhor vindo de trás. Então o Tite não enxerga isso. O Tite tem um defeito que é de demorar a enxergar o que está acontecendo no jogo. Então, na minha modesta opinião, não precisaria nem ter tirado o Igor Jesus. Poderia ter recuado o De La Cruz. E já que ele não tira o Gerson, adiantado o Gerson. Trocar o Gerson pelo De La Cruz. Adianta o Gerson e recua o De La Cruz. Mas ele tirou o Igor Jesus e colocou o Luiz Araújo, caracterizando mais ainda o 4-3-3. Caiu o Luiz Araújo. Foi jogar de ponta direita mesmo, Pedro de centroavante e Bruno Henrique de ponta esquerda. E o que é pior para mim, ele manteve o Gerson de segundo volante. Então ficou Alan de primeiro volante, Gerson de segundo volante e o De La Cruz tentando jogar próximo dos atacantes. Só que nem o Gerson, nem o Alan conseguem fazer essa bola chegar limpa no ataque. Não consegue. Seja por lançamento, seja por passe. O Gerson, muito menos por velocidade. Então o Flamengo não ficava com a bola por isso. A bola batia no pé do Gerson ou do Alan e a bola não chegava na frente. Mais um jogo que eu também não entendo. O Ayrton Lucas não chegar no ataque. O Ayrton Lucas, se não me engano, não chegou nenhuma vez na linha de fundo, que é o forte dele. O forte do Ayrton Lucas, velocidade para chegar na linha de fundo, drible, né? Ele muito longe do Bruno Henrique também. Então, acho que esse é um erro também do Tite. Não sei se é o que acontece, que o Ayrton Lucas ofensivamente está muito tímido. Que a única característica que justifica o Ayrton Lucas jogar e o Vinha não jogar é o poder ofensivo, a velocidade que o Ayrton Lucas consegue chegar na linha de fundo. Então termina o primeiro tempo, 1-0 Red Bull Bragantino. Na minha opinião, o Bragantino conseguiu ficar mais com a bola, porém sem levar muito perigo para o Flamengo. Só que mais uma vez o Flamengo toma um gol de escanteio, erro grave. O Flamengo volta para o segundo tempo com mais vontade. Com 1 minuto e 30, o Bruno Henrique perde, não diria perde, né? Finaliza bem 2 vezes. Na primeira, o goleiro do Bragantino, Cleiton, que é um frangueiro, contra o Flamengo, ele vira o melhor goleiro do mundo. É impressionante. É o Cleiton do Bragantino e aquele ex-atacante que, graças a Deus, aposentou, o Rafael Moura, o He-Man, que metia gol na gente. Rafael Moura tá há 15 jogos sem fazer gol, metia gol na gente. Se fosse pelo Figueirense, então esquece. Aí o goleiro Cleiton faz uma boa defesa na mesma jogada. A bola sobra pro Bruno Henrique, que bate. Finaliza bem também, tipo um voleio. Não chega a ser um voleio, é um sem pulo. E bate no zagueiro e sai para escanteio. Aos 4 minutos, uma das raras vezes que o Flamengo consegue um contra-ataque, o Bragantino joga com a linha adiantada. Então o contra-ataque era uma ótima arma pra gente, utilizar as costas da defesa. O Flamengo recupera a bola, o Pedro abre na ponta esquerda e toca de primeira pro De La Cruz. Deixou o De La Cruz livre. O De La Cruz carrega a bola, perde velocidade, finaliza bem ainda, mas a bola pega no travessão. Então, em 4 minutos do segundo tempo, o Flamengo ofensivamente faz muito mais do que todo o primeiro tempo. E o jogo fica equilibrado. O Flamengo fica com mais a bola, mas não consegue levar tanto perigo depois desses 2 lances. O que muda o jogo para mim? É quando o Tite, depois de muito tempo, percebe que o lugar do De La Cruz é de segundo volante. Ele tira o Alan e coloca o Lohan. Coloca o Lohan para jogar na função que o Gerson vinha fazendo, mais adiantado. Então ele recua o Gerson e recua o De La Cruz para formar a dupla de volantes. E coloca o Lohan
para jogar na função que o Gerson tentava fazer, que é de jogar mais próximo ao ataque. Então o Flamengo ficou, né, do meio para frente, Gerson e De La Cruz, Luiz Araújo, Pedro e o Lohan jogando por trás do ataque ali, tentando alguma jogada. O Flamengo melhora bastante. Não foi pela entrada do Lohan, pelo recuo do Gerson, não. Foi porque o De La Cruz vai jogar na posição que ele rende melhor. Vou repetir pela 1000ª vez. Segundo volante. O Flamengo fica melhor no jogo. É nítido, é nítido. A bola bate no pé do De La Cruz. Ele faz o time jogar. Ele consegue achar passe limpo pro lateral, pro meia, pro atacante. Falando em atacante, o Pedro ontem não conseguiu ganhar nenhuma jogada. E ele recebeu algumas bolas boas. Não conseguiu levar melhor em nenhuma. Então ontem o Pedro não fez um bom jogo. E o Flamengo consegue fazer o gol de empate, que já era merecido. O Flamengo no segundo tempo, principalmente a partir dos 20 minutos, consegue, não vou dizer assim, dominar completamente o jogo, mas consegue jogar melhor, consegue ter mais a posse de bola do que o Red Bull Bragantino. E numa jogada muito bem trabalhada pelo Flamengo, de infiltração, né? O Bruno Henrique recua um pouco, traz a marcação, o Vinha dá essa bola, o Vinha não, o Léo Pereira dá a bola no De La Cruz, De La Cruz jogando recuado, De La Cruz domina, vê a movimentação do Bruno Henrique, o Bruno Henrique também é muito inteligente para essa jogada, ele recua um pouco, traz a marcação para justamente jogar nas costas da defesa. O De La Cruz acerta um passe preciso, Bruno Henrique domina com categoria de direita, finaliza debaixo da perna do goleiro do Bragantino, do Cleiton. Flamengo empata merecidamente. Tem também uma cabeçada que o Bruno Henrique dá, o jogo tá 0-0 ainda, que é tipo assim, o goleiro do Bragantino faz um milagre também, né? É um cruzamento preciso é um cruzamento, o Gerson recebe a bola na meia direita, investe dentro da área pro Léo Pereira põe de cabeça para dentro da área, Bruno Henrique sozinho cabeceia bem e o Cleiton faz mais um milagre. Então antes do Flamengo fazer o gol, tem essa chance também que eu tinha esquecido do Bruno Henrique, que o goleiro do Bragantino faz um milagre. Então o Flamengo empata o jogo 1-1, continua melhor no jogo. Se alguém tivesse que vencer ontem o jogo, seria o Flamengo. Aí vem a polêmica para mim do VAR. Numa jogada dentro da área, num cruzamento, o Luiz Araújo ganha na velocidade do jogador do Bragantino, o Vitinha. O jogador do Red Bull Bragantino desloca o Luiz Araújo. Ele desloca o Luiz Araújo com o braço, ele gira o Luiz Araújo. Então, assim, que é o que eu vou falar agora. Se o lance lá da expulsão do Red Bull Bragantino, a arbitragem entende que foi falta do De La Cruz, a arbitragem tem obrigação de dar pênalti em cima do Luiz Araújo. É a questão de critério. Então, a arbitragem entendeu que na origem do lance que levou à expulsão direta do zagueiro do Bragantino, houve falta do De La Cruz, que para mim não foi falta. Para mim fica nítido que não é falta. Mas, a minha opinião não importa, né? Mas, se a arbitragem do jogo entendeu que foi falta do De La Cruz e por isso não expulsou o zagueiro do Red Bull Bragantino, zagueiro que por sinal faz o gol de cabeça na gente, teria a obrigação de marcar pênalti no Luiz Araújo, porque a intensidade é a mesma. E digo mais, no lance do pênalti no Luiz Araújo,
é muito mais falta do que o De La Cruz lá no meio de campo. É nítido que o jogador do Red Bull Bragantino perde na velocidade, percebe que a bola ia na direção do Luiz Araújo, como foi, e ele gira. Então, quem já jogou bola sabe. O adversário passa na sua frente em velocidade, você pega e empurra ele gira. O Paulo César Pereira, comentarista de arbitragem lá do Sport TV, ele fala, né, dentro do critério que a arbitragem entende que é falta, ele fala que foi pênalti sim no Luiz Araújo e que uma coisa que deixa evidente que foi falta é que o Luiz Araújo cai com os braços para cima. Ele fala que quando o jogador se joga, cai com o braço apoiando o corpo. Quando alguém empurra ele, desloca e ele cai com os braços para cima é porque foi falta. É mais um critério que o árbitro deveria analisar para marcar o pênalti. Então o VAR chama porque entende que foi falta do De La Cruz e não chama num lance claro de falta. Então, assim, o pessoal fala que no Brasil o VAR é intervencionista. Na minha opinião, o VAR escolhe o lance que quer chamar. Não tem um critério. Volto a repetir. Se chamou do lance do De La Cruz, tinha a obrigação de chamar no lance do Luiz Araújo, que foi pênalti. E é isso que o Tite cobra. O Tite vai muito bem nessa cobrança dele aí. Ele fala, tem que olhar. Se não marcar pênalti, tudo bem, mas tem que olhar no VAR. Então o Flamengo é prejudicado, é roubado, né? Contra o Red Bull Bragantino. O resultado, empatar lá contra o Red Bull Bragantino, se a gente for analisar o campeonato, não é um resultado ruim, não é. Porém, o Flamengo criou 3 chances claras de fazer gol, não conseguiu, só conseguiu fazer uma com o Bruno Henrique, e ainda teve esse pênalti, que o juiz roubou o Flamengo. Então, qual a análise que eu faço? O Flamengo, mesmo não jogando bem, mesmo o Tite tendo dificuldade de enxergar o jogo, mesmo o Tite tendo dificuldade de entender que o De La Cruz é segundo volante, mesmo o Tite tendo uma dificuldade terrível de entender que o Gerson é reserva, vai voltar agora. O Arrascaeta volta no próximo jogo e o Pulgar volta no fim do mês. Quando tiver Pulgar, Arrascaeta, De La Cruz, Alan e Igor Jesus, o Gerson é a última opção do meio de campo. Acho que isso aí para mim é bem claro. O Gerson joga, o Flamengo não rende. É só ver o tempo que o Gerson ficou afastado para a cirurgia dele, como é que o Flamengo tinha mais intensidade no meio de campo. Porque o De La Cruz jogou o tempo todo de segundo volante. Então o Tite tem que... Antes do Gerson machucar, o De La Cruz jogava na meia direita. Acho que todo mundo lembra. Ele não estava rendendo tão bem. O Gerson tem que fazer a cirurgia nos rins. O Tite recua o De La Cruz para segundo volante. Aí pronto. Achou a posição dele. Aí o Gerson volta. O Tite faz o quê? Tira o De La Cruz dali. Eu tô repetindo isso, que isso para mim é um erro grotesco do Tite. Mas enfim, o Flamengo, mesmo não jogando bem, mesmo estando mal escalado, na minha opinião, consegue empatar com um adversário difícil, que é o Red Bull Bragantino. A última vitória do Flamengo lá em Bragança Paulista foi há 28 anos atrás, que o Flamengo ganhou com um gol de Bebeto. E o Bragantino não é um time ruim. Então o que eu tô querendo dizer? Se o Flamengo conseguir melhorar, se o Tite conseguir colocar os jogadores nas posições que ele rendem mais. Outra coisa que o Tite tem que entender, o Luiz Araújo não é jogador de futebol. Se o Tite não vai abrir mão de jogar com ponta direita, que coloque o Lohan. Porque eu não aguento mais ver o Luiz Araújo jogando. É um jogador extremamente burro.
O Luiz Araújo, só para não alongar muito, o Luiz Araújo é um dos jogadores, um dos motivos que o Marcos Braz não sai do Flamengo. Por quê? O Landim não tira o Marcos Braz. Por quê? São essas negociações que entra dinheiro no bolso dos caras, velho. O Flamengo, com um orçamento milionário, vai contratar um ponta-direita de 20 e poucos anos, bem menos de 30 anos o Luiz Araújo tem, se não me engano, que está jogando nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não tem jogador de menos de 30 anos bom de bola. Os Estados Unidos tem jogador em fim de carreira que vai para lá. Messi, exemplo máximo, Messi, Suárez, Estados Unidos. Jogador bom que tem lenha para queimar, menos de 30 anos, menos de 32 anos, não está nos Estados Unidos. Então o Flamengo não sabe mapear mercado ou não quer mapear mercado para ter dinheiro entrando, velho. A gente não pode ser inocente de achar que o Landim ama o Flamengo. Eu vou falar mais sobre o negócio de SAF para frente, mas hoje que o Landim, o Marcos Braz fez merda atrás de merda. Escolha de técnico, morder torcedor. Aí o dinheiro entra onde? Contratação de Luiz Araújo. Aí que tá o esquema. Não é possível. Por exemplo, vou dar um exemplo ontem. É Mosqueira, o nome do jogador do Bragantino, que ano passado meteu 2 gols na gente, na goleada de 4-0 que a gente tomou. E ontem jogou bem pra caramba também, deu trabalho pra caramba. Joga mais bola que o Luiz Araújo. Por que o Flamengo não trouxe ele? O Luiz Araújo nunca jogou bem. Saiu do São Paulo como uma promessa, mas assim, fraco. Foi parar nos Estados Unidos. Só esse parênteses eu queria fazer. Então, o Flamengo, mesmo não estando jogando bem, mesmo mal escalado, consegue empatar com o Bragantino e poderia ter vencido. Criou 3 chances claras. Então nós temos, eu vejo uma luz assim, que o Flamengo pode melhorar muito. Desde que o Tite escale quem rende mais. Quem rende mais? Não é o Luiz Araújo, não é o Gerson, não é o Ayrton Lucas. Então precisa escalar quem está jogando melhor. E esquecer o Gerson. O Gerson não é segundo volante, o Gerson reserva. Ao final do jogo, achei importante a diretoria se pronunciar. A diretoria do Flamengo não é ficar fazendo aquele papel ridículo do dono do Botafogo, não. Mas tem que reclamar que o Flamengo foi prejudicado. No jogo contra o Botafogo, o cara faz o gol, coloca uma máscara do Pantera Negra. Não pode. Tá na regra. O Spindle falou sobre isso. Teve uma palestra no Ninho do Urubu, onde o representante da CBF falou várias coisas. Uma coisa que está gravado lá é isso. Não pode, o jogador que faz o gol não pode cobrir o rosto com máscara. Mas aí o dono do Botafogo grita, justamente contra o Klaus, que apitou aquele jogo, o cara não dá cartão. Então o Flamengo fica calado, a arbitragem prejudica. O Flamengo ontem foi prejudicado em 2 lances. Na expulsão, que depois o juiz volta atrás, e no pênalti, vou falar de novo, pênalti claro em cima do Luiz Araújo. Então o Flamengo poderia ter saído ontem com uma vitória importantíssima contra o adversário. Ganhar do Red Bull Bragantino lá dentro são 3 pontos muito importantes, porque poucos times vão conseguir ganhar deles lá dentro. Então, assim, o Flamengo foi muito prejudicado. O Tite não foi dar entrevista coletiva, foi o Marcos Braz e o Bruno Spindle. Eu critico a diretoria do Flamengo porque merece ser criticada, mas ontem, na minha opinião, agiu certo. Agiu certo. Tem que reclamar, tem que usar a força Flamengo. Não é para o juiz favorecer a gente, é para marcar o que acontece, cumprir a regra. Coisa que não aconteceu ontem.
Valeu, pessoal? Mas assim, no fim das contas, achei o resultado. Empate com o Bragantino lá dentro, o Flamengo desarrumado do jeito que tá, ok. Poderia ter vencido se não fosse a arbitragem. E o Tite, por favor, Tite, escala quem joga melhor na posição, quem rende mais na posição. Ok? Abraço, saudações rubro-negras.